Faltou fechar o microfone. Ah, tá. Então, acho que já estamos ao vivo aí para toda a audiência no YouTube. Muito boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor Guilherme, da UERGS. Eu queria, antes de iniciar esse debate aqui, é muito importante dizer que essa live ela faz parte de um curso que pretende contribuir com iniciativas de educação e colaborar com o enfrentamento à Covid-19. Esse curso é uma proposta conjunta da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, a SICT-RS, com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e compõe uma das atividades do projeto Educar para Inovar, coordenado pela SICT-RS. O módulo 6 desse curso, que fala sobre aspectos da física que explicam a propagação dos vírus, como as máscaras funcionam, traz então essa live hoje para a gente debater e tentar responder, sob o olhar da física, duas questões muito relevantes dentro dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, agora deixa eu só colocar minha apresentação aqui para vocês verem algumas ilustrações. Vamos ver se eu acerto a janela. Daniel, pode me avisar se está aparecendo. Sim, tá ótimo, está aparecendo, sim. Beleza, então, as questões relevantes que eu trago aqui para a gente debater e responder primeiro, quanto ao distanciamento físico. A gente tem ouvido bastante falar sobre a importância do distanciamento físico para conter a pandemia, e será que nós estamos seguros a essa distância, que é recomendada de 2 metros de distância, né? A Organização Mundial da Saúde, ela diz que pelo menos 1 metro de distância. O Ministério da Saúde fala em 2 metros, às vezes algumas autoridades falam em 1,5 metro, mas vamos colocar assim em 2 metros. Será que essa distância é realmente segura para a gente não ter o risco de ser contagiado? A outra questão é sobre as máscaras. Então, por que a gente deve usar as máscaras de pano e quais os tecidos mais eficientes para a gente fabricar essas máscaras? Para falar sobre a primeira questão, né, para me ajudar a responder essas questões e responder especialmente a primeira, eu tenho o prazer de convidar o professor Daniel Stariolo, que é professor de Física da Universidade Federal Fluminense, foi meu colega na URGS, inclusive, né, quando eu iniciei a minha carreira de professor no Instituto de Física. Então, o professor Daniel, ele fez uma pesquisa sobre o tempo de suspensão no ar das gotículas que a gente exala pela boca ou pelo nariz em ambientes fechados. Inclusive, ele está famoso agora, porque ele deu uma entrevista na Globo. Então, eu vou passar a palavra ao Daniel e já aproveito para agradecer a ele por ter aceitado participar dessa nossa live. É contigo, Daniel. Obrigado, Guilherme. Obrigado, boa tarde a todos que estão assistindo. Bem, quero agradecer o convite primeiro, é um prazer para mim falar para o público gaúcho, né? Como o Guilherme disse, a gente foi colega durante um tempo na URGS. Eu fui professor na URGS durante 15 anos, do ano 99 até 2015 que eu saí, que eu vim para a UF, né, a Federal Fluminense, onde estou atualmente. Então, enfim, tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul e um prazer para mim estar falando para vocês hoje, né, estar conversando aí com o Guilherme. Bom, né, a questão que a gente estudou, né, essa problemática do distanciamento social, em mim particularmente, né, obviamente a questão da Covid é uma coisa nova, como todos experimentamos, não era uma área na qual eu vinha trabalhando, nem na questão de epidemiologia, eu sou físico, né? Mas quando começou toda essa quantidade de informação sobre a pandemia e como se proteger e o problema do contágio, e como a gente se contagia, enfim, como todo mundo, comecei a me fazer muitas perguntas, né? E uma delas foi para além os caminhos da transmissão da doença, né, da epidemia, do vírus.
No início, para nós, o início foi em março, né? Para nós, quer dizer, no Brasil, né? Se falava e se fala principalmente que o principal mecanismo de transmissão é por contato, né? Por contato, a gente toca uma coisa contaminada, o vírus permanece bastante tempo em superfícies, né? Principalmente em metais, né? Pouco menos em madeira, bastante em plásticos. E a gente, né, toca uma coisa contaminada e levamos a mão na boca, coisa muito comum, ou no nariz, ou nos olhos, e acabamos nos contaminando, né? Então, agora, como nos contaminamos também, né? A gente sabe pela gripe normal que a gente se pode contaminar aspirando, né? Gotículas quando uma pessoa espirra na nossa frente ou próximo, né? Ou tosse. Então, eu comecei a pensar nessa questão, nesse outro caminho, né? Outro caminho de transmissão que é comum nas gripes, né? Claro. E então me perguntei, bom, o que acontece? Porque se falava que esse não era um caminho importante de transmissão, porque quando uma pessoa espirra, né, a ideia básica é que as gotículas de saliva elas caem, elas se depositam muito rapidamente, né? Porque elas são pesadas, são gotículas basicamente de água, podem carregar vírus, bactérias, outras coisas, né? Mas elas se depositam. Mas, na verdade, né, tem gotículas de muitos tamanhos diferentes, e isso foi o que me despertou a curiosidade inicial. Bom, será que elas caem todas tão rapidamente, né, que não a gente sabe, por exemplo, quando os cheiros, né, os cheiros são partículas que estão misturadas no ar, que a gente acaba levando para os pulmões, e que estão em suspensão no ar durante muito tempo, né? Então pensei, bom, né, tem que ter um mecanismo semelhante de contaminação, além do canal que se fazia mais ênfase até pela Organização Mundial da Saúde, né? O canal de transmissão via superfícies, né? Via contato. E, bem, então a primeira coisa era as partículas permanecem no ar, as partículas que potencialmente, né, quando uma pessoa espirra, quando uma pessoa... até quando a pessoa respira, quando a gente fala, né, saem gotículas de saliva, né, é óbvio, saem gotículas de saliva. As gotículas pequenas, né, algumas a gente enxerga, outras não enxergamos, porque são microscópicas, são muito pequenininhas, né, e elas são tão leves assim, será que elas caem muito rápido também, como as maiores que a gente vê, né, ou não? Enfim. Só um comentário, no início, quando eu comecei a estudar também esse assunto, eu me perguntava um pouco, né, antes de ler os artigos e os trabalhos, se ao respirar e falar, realmente a gente produzia esse aerosol, né, se a gente emitia essas microgotículas. E aí eu vi um comentário, assim, em algum dos sites que eu pesquisei, que a forma mais simples da gente reconhecer isso seria simplesmente num ambiente frio, aquele vapor d'água, né, aquela nuvem branca que a gente enxerga, né, ela é formada por microgotículas, então ela se torna visível para a gente, né, fica claro isso num ambiente gelado, que normalmente a gente não enxerga. Exatamente. Bom, a gente sabe que isso acontece, por exemplo, a fumaça do cigarro, né, ela fica em suspensão, só que ali as partículas são maiores, né, agora, daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho alguns números, né, sobre o tamanho das gotículas, e vamos ver que, na verdade, as gotículas que carregam vírus, né, as mais perigosas, assim, que podem permanecer no ar, elas são muito pequenininhas, né, elas são da ordem de um micrômetro, né, uma milionésima de metro, né, um metro dividido em 1 milhão. Então, elas são invisíveis, a olho nu, né, e, na verdade, essas, né, nem sequer com um microscópio óptico, né, são visíveis. Então, elas são muito pequenas, e por isso que elas são muito leves e podem permanecer muito tempo, né. Enfim, aí, o que aconteceu também, continuando um pouquinho com a parte histórica, né, que é uma história de 3 meses, né, sim, mas enfim, uma breve história. Uma breve história, né. Também, assim, finais de março, abril, surgiram um par de trabalhos em revistas científicas, né, que indicavam, no qual se fez um estudo da permanência do vírus no ar. Quem sabe eu tenho um slide com
né, uns zooms desse trabalho, se eu posso mostrar isso agora, né? Por favor. Poderia. Eu vou compartilhar a tela, então. Uhum. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar enquanto comentamos. Tá, deixa eu aproveitar esse momento aqui para lembrar o pessoal que está nos assistindo que podem colocar quaisquer dúvidas, comentários lá na parte de comentários da transmissão e, na medida do possível, aqui a gente vai respondendo, tá? Ao vivo, todas as questões que vocês tiverem. Perfeito. Pode falar, Daniel. Está aparecendo, então, aí? Está aparecendo, sim. Evidências da presença de SARS-CoV-2, né? Que é o nome desse vírus em aerossóis. Então, assim, tem esses dois trabalhos, aquele que está na parte de cima e outro na parte de baixo. Esse primeiro, ele teve muita repercussão, saiu no New England Journal of Medicine, no qual vem saindo uma série de artigos da área de medicina, né, de epidemiologia, sobre o SARS-CoV-2. Esse aqui saiu no início de abril, e aí eles fizeram um estudo justamente da estabilidade, que eles chamaram do tempo de permanência do SARS-CoV-2 e do SARS-CoV-1, né, um vírus anterior já conhecido, né? Claro. Eles tiveram comportamentos semelhantes, e a principal conclusão deles é que o SARS-CoV-2 pode permanecer estável em aerossóis durante horas, né? E com capacidade de infectar, infeccioso, né? Então, bom, aqui tem uma definição técnica dos aerossóis, né? Tem toda uma área de pesquisa sobre aerossóis, né? Por exemplo, os desodorantes, né? São aerossóis, são assim, né? São suspensões de partículas que acabam se misturando com o ar, que elas têm tipicamente tamanhos abaixo de 10 micrômetros, né? De 10 micrômetros, 5 micrômetros, isso é um aerossol. Assim, obviamente não é uma definição rigorosa, é o que se classifica como aerossol. São partículas que, pelo tamanho pequeno, elas têm potencial de permanecer em suspensão durante muito tempo, né? Deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa, Daniel. Esse artigo, então, ele foi publicado, né? Não é um artigo que está ainda a ser discutido? Não. Ele foi publicado, se não me engano, lá pelo 15 de abril. Aqui está o DOI, né? Aqui está a referência dele. Esse Dormalen, ele foi publicado. Esse aqui eu fiz um print do artigo mesmo, né? Aí tá certo. New England Journal of Medicine, né? Ele tá eu não conhecia esse artigo aí, me chamou a atenção ali a parte que tu destacou dele, dizendo que o vírus pode permanecer viável e infectivo no aerossol por horas. Exatamente. Eles, que coisa que eles fizeram? Eles não estudaram esse artigo, né, ou esse estudo. Eles não fizeram um estudo com pessoas infectadas, por exemplo, num hospital, né? Eles pegaram o vírus e eles induziram um aerossol de forma artificial numa caixa, né? Numa caixa fechada, em condições de temperatura e pressão basicamente normais, né? Injetaram o aerossol com o vírus ali, e ali eles estudaram durante 3 horas. O experimento levou umas 3 horas, eles descrevem isso no artigo, né? E nessas 3 horas, em todo esse tempo, eles detectaram o vírus presente no aerossol, em suspensão. Então, assim, essa estimação dele por horas, quer dizer, como mínimo 3 horas, né? Pode ser mais, porque, na verdade, o experimento levou um tempo total de 3 horas. A questão que mais me chama a atenção ali é o potencial de infecção ainda desse vírus no aerossol depois de um tempo. Exatamente, isso que eu ia comentar, exatamente. Então, são 2 coisas importantes. Primeiro, o tempo que as gotículas, o aerossol pode permanecer no ar, mas talvez isso, e mais importante, é se o vírus permanece infeccioso, certo? Porque você pode, né, ele pode morrer ou pode estar desativado e, bom, não interessa que ele fique no ar, ele não vai ser perigoso. Mas aí eles também mediram né, o grau de concentração do vírus, da infectividade, e eles determinaram que decai exponencialmente com o tempo.
E, em particular, o SARS-CoV-2, nos aerossóis, eles estimaram em um pouco mais de 1 hora o tempo de decaimento do vírus, né? Isso em uma condição assim, né? Com uma amostra, numa caixa que, não me lembro agora as dimensões da caixa, mas uma caixa que acho que é uns 30 centímetros cúbicos, né? Em um ambiente estável, né? Sem correntes, e com uma concentração inicial, né? Então, eles determinaram a vida média, né? Eu reforço essa questão porque eu tenho lido as notas técnicas da Organização Mundial da Saúde com relação ao uso de máscaras, e em todas as notas que eu li, eles têm rejeitado totalmente essa possibilidade de transmissão, considerando que não existem evidências científicas para que demonstrem que o vírus é capaz de infectar depois de permanecer suspenso no ar. Então, se considera apenas o potencial de transmissão por gotículas grandes ou superfícies contaminadas. Então, é importante isso. Exatamente. Acho que assim, a OMS, ela vem adaptando o discurso à medida que vai se conhecendo mais. Porque, na verdade, né, até março, era muito pouco o que se conhecia sobre... Esses artigos, por exemplo, são os primeiros artigos que saem, né? E começaram a sair em abril. Esse aqui embaixo, né, saiu na Nature em maio. Não, aliás, em abril também, estou vendo aqui. Sim, todo dia sai um novo resultado, né? A gente tem que se atualizar. Exato. Agora estão saindo mais, né? Tem mais informação e a Organização Mundial de Saúde vai adaptando o seu discurso a esse conhecimento. Eu acho que esse problema nosso aqui de transmissão por aerossóis, né, pelo vírus em suspensão, ele não foi devidamente considerado inicialmente e atualmente está mudando muito a consideração do perigo da transmissão via aerossóis. Está tomando mais força, né? Está sendo mais considerado porque tem mais evidências de que efetivamente tem um potencial grande. Porque outra variável fundamental, né, é o tempo de exposição ao vírus contaminado no ar. Porque, por exemplo, uma coisa é uma pessoa espirra, emite aquela nuvem, né, de gotículas e a gente, né, diz, bom, quanto tempo leva essa gotícula para ficar? Bom, leva 1 hora, 2 horas e pronto, acabou. Então, claramente, né, ela depois cai para o chão, se deposita. Então, claramente, é bastante limitado em comparação a outros vetores de transmissão. Mas imagina uma sala num hospital com pessoas, né, com uma pessoa infectada, respirando e emitindo gotículas no ar continuamente durante horas. Ou pessoas, né, em um restaurante fechado, em uma sala de restaurante fechado, onde tem 1 ou 2 pessoas contaminadas, que, aliás, tem um estudo agora que está virando muito citado, que justamente levou em consideração essa situação, né? Eles estudaram essa situação. Uma pessoa contaminada num restaurante acabou contaminando muitas outras pessoas, né? Da ordem de 10, 12 pessoas, mesmo que as outras pessoas estavam em outras mesas, respeitando o distanciamento. Mas aí, qual foi a variável fundamental? O tempo que a pessoa infectada ficou naquele ambiente emitindo ar com o vírus de forma permanente, né? Um bombeio, né? Um bombeamento permanente. Claro. Então, o fator tempo também é importante, né? Sim, o contágio cresce com a quantidade, né? A intensidade e também o tempo. Exatamente. Então, essas situações, hoje li uma nota também muito interessante sobre os ônibus, que agora se coloca aqui no Brasil, no momento em que se começa a abrir, né? A abrir um pouco, a relaxar a quarentena e as pessoas voltam aos ônibus. E os ônibus com ar-condicionado que recircula o ar e cujas janelas são lacradas, eles são um ambiente perfeito para propagar a infecção pelo ar. Então, assim como os aviões, né, Daniel? Um avião... Assim como os aviões. Então, assim, tem toda uma problemática agora ligada a isso. Então, assim, a questão da OMS, ela vai evoluindo. Acho que agora, nessas últimas semanas, cada vez a questão desse segundo vetor de propagação pelo ar está tomando cada vez mais força, né? Eu não tenho dúvidas, assim, independentemente desse trabalho que eu fiz, né, desse estudo, que é uma coisa mais formal, né, mas
quando você começa a ler e a pensar na situação, claramente é um fator importante, Certo. Enfim, aqui, bom, só para completar essa parte, né, esse aqui foi esse segundo artigo, né, de um grupo chinês, que eles sim fizeram medidas do vírus, né, e da infectividade dele em um hospital, em diferentes áreas de um hospital. Eles também concluem que, em áreas ventiladas ou em áreas com um volume maior de ar, eles não detectaram, né, ou detectaram vírus, mas em uma concentração muito baixa. Mas, por exemplo, em banheiros de pacientes, né, e em áreas onde tinha pessoas infectadas, e eram áreas mais fechadas, eles detectaram o vírus com capacidade de contaminar, né? Então, um perigo para as pessoas que estão nesses ambientes se elas não estão devidamente protegidas, né? Sim. Demais. Enfim, esse aqui é o último que eu vou mostrar, porque esse é mais novo. Está vendo que esse saiu publicado nos Proceedings da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos no dia 13 de maio, né? E é justamente sobre o nosso problema, né? O tempo de pequenas partículas no ar, né? Claro. E sua importância na transmissão do SARS-CoV-2. A conclusão é basicamente a mesma que dos artigos anteriores, né? Eles detectaram o vírus, mas aqui mais interessante para meu trabalho, eu já tinha feito o meu trabalho, que os números que eles apresentam batem perfeitamente com os números que a gente obteve no nosso estudo, né? Sim, um trabalho valida o outro. Exatamente, é um trabalho experimental, né? E valida experimentalmente. Acho que é o primeiro trabalho que valida o trabalho teórico, né? Teórico teu. Que eu fiz. Então, enfim, são coisas que estão começando a sair, né? Bem interessante. Bom, não sei, Guilherme, se tu quer que eu avance um pouquinho na descrição do vírus, um pouquinho no trabalho em si, ou tem mais alguma pergunta? Eu tenho umas questões ali que eu queria mostrar para ilustrar, né? Eu posso sair da tela do compartilhamento, então, de repente? Certo. Pode ser. Daí eu coloco aqui a minha de novo. Certo. Deixa eu só me achar aqui. Tem muita janela. Tá. Acho que eu saí, né? Saiu. Eu saí. Agora vai aparecer a minha. Saiu a minha apresentação. Perfeito. Provavelmente tu conhece esse trabalho aqui que mostra o alcance que pode ter um espirro, né? As microgotículas geradas por um espirro numa nuvem de gás. Então eu vou lançar o vídeo aqui. Sim, eu já vi o vídeo, sim. Ele demonstra, né, primeiramente, a velocidade com que saem essas gotículas, né, de diversos tamanhos, a dispersão dela no ar. Gotículas maiores, mais pesadas, caem rapidamente, mas, como tem uma diversidade de tamanhos, muitas são ejetadas para frente e permanecem no ar. Mas uma coisa mais interessante que eu achei é que ele fala no seguinte, né, para defender que essas gotículas possam realmente permanecer muito tempo no ar, em função da atmosfera que gera essa nuvem de gotículas. Ela transforma a atmosfera local numa atmosfera úmida e quente, e essa nuvem de gás turbulenta permite que as gotículas retardem a evaporação por muito mais tempo do que gotículas isoladas. E nessas condições, a vida útil de uma gotícula pode ser estendida consideravelmente por um fator de até 1000 vezes, indo de uma fração de segundo até minutos. Então, no teu estudo, tu concluiu, né, que muitas dessas gotículas, né, de tamanhos da ordem de 10 micron, né, permanecem por vários minutos. E também é um trabalho que ilustra essa questão. Exatamente. Aquilo que eu tinha comentado antes, né, tu acabou de refutar algo que eu tenho lido bastante, que não existe comprovação científica sobre a infectividade dessas microgotículas ou partículas com vírus no ar. Isso não parece ser verdade, né?
Como eu falei, a OMS ela tem desprezado totalmente essa possível fonte de contágio. Essas conclusões são sempre indiretas, né, no sentido de que é impossível saber de uma pessoa infectada como ela se infectou, né? Se foi, entendeu? Qual foi o canal, né, o vetor de transmissão? Se foi, né, sei lá, por superfície, né, por contato direto, ou se foi através do ar, né? É praticamente impossível, né, saber. Claro. Então, enfim, eu acho que provavelmente é verdade que o canal de transmissão por contato é muito mais comum e mais presente, né? Então, deve ser mais importante, com certeza, né? Eu não coloco em dúvida isso, né? Mas acho que o outro canal, o canal de transmissão pelo ar, ele foi subestimado. Acho que certamente agora estão começando a aparecer resultados, né, que indicam que ele foi subestimado no início. Exato. Eu queria chamar a atenção também para essa questão importante que tu já mencionou, que é a da ventilação, de espaços fechados, né, ambientes fechados que não tem nenhuma ventilação. Então, eu pensei no seguinte, né, a gente está acostumado a ter climatizadores de ar, hoje em dia mais eficientes do ponto de vista energético, que fazem o ar circular dentro apenas do ambiente, né? Não existe uma troca de ar com o ambiente, com o exterior. Com o exterior, que poderia renovar o ar e, com isso, digamos, descontaminar um possível ambiente fechado com pessoas infectadas. E aí, aqui eu estou mostrando, né, 3 tipos de climatizadores. E aí eu lembrei que antigamente, talvez em algumas casas ainda existam, aqueles ar-condicionado de parede, que eles permitiam essa renovação de ar. Então, desse ponto de vista, a gente regrediu, né? Porque a gente mudou para uma tecnologia que não permite a gente renovar o ar. Exato. Então, eu não sei como é que fica essa questão aqui para quem está pensando em como adaptar os seus ambientes de trabalho, ou escolas, ou ambientes comerciais, públicos, como transformar o ambiente para que ele consiga renovar o ar, o que é muito difícil, especialmente nessa época, né, de inverno, que a gente sente muito frio, às vezes mais dentro do que fora de casa, e fica complicado deixar as janelas todas abertas para circular o ar livremente, né? Então, é uma questão bem complicada essa, da ventilação para... Essa questão é muito importante, porque aí como tu apontas, né, essa questão da tecnologia, na verdade a tecnologia mais antiga, só pelo fato de ter o ar-condicionado diretamente em contato com a parte externa, aí ele tinha aquela opção de trocar o ar realmente, né, em lugar de recircular e filtrar o mesmo ar. Exato. Então, isso vai ter que ser reconsiderado daqui para no mundo pós-Covid, né? Que vai começar daqui a pouco. Tudo isso vai ter que ser reconsiderado. Hoje, como falava, hoje li uma notícia no Boletim Direto da Ciência, muito interessante sobre a problemática dos ônibus, que essa atinge todo mundo, mas aqui no Brasil atinge particularmente, né? Sim. E a questão, assim, de novo, por exemplo, os ônibus mais modernos que têm ar-condicionado, o ar-condicionado dos ônibus, né, ele é como os ar-condicionados modernos, ele não troca o ar, ele recicla o mesmo ar do interior do ônibus, ele tem filtros, né, quando os filtros estão limpos, em condições ideais, que também não é o caso mais comum, né, provavelmente, as frotas de ônibus, mas vamos supor mesmo que em casos ideais, né, de um equipamento em perfeito funcionamento, aqueles filtros, eles não têm a capacidade de filtrar o tamanho das gotículas de transmissão das mais pequenas do SARS-CoV-2, né? Então, o potencial de você estar recirculando o ar contaminado é altíssimo.
né? E os ônibus são lacrados, muitas vezes, né? As janelas não se podem abrir. Então, isso vai ter que ser reconsiderado. Eu li nessa nota, que achei interessante, né? Que tem atualmente, se fala da situação de Florianópolis, que parece que faz um mês que não tem mortes por Covid, né? Isso que eu li, né? Estou repetindo o que eu li. E nessa nota falava que, acho que mesmo em março, né? A prefeitura decidiu deslacrar da ordem de 600 janelas de ônibus da rede municipal. Então, bom, obviamente não tem como medir se isso foi determinante ou não, né? Ou se, qual foi o potencial positivo dessa medida, né? Claro. Mas é uma medida importante agora a levar em conta, né, em cidades grandes, onde, né, se transporta muita gente por dia, né? Enfim, as capitais, né? As capitais tipicamente, e ainda mais aqui na nossa situação, que as quarentenas estão começando a ser relaxadas, né? Então, claro, as pessoas estão começando a sair para a rua. Então, assim, né, como a gente diz, fica em casa, né? O ideal é não sair para a rua, né? Eu acho assim, não estamos num momento de sair para a rua, porque a doença claramente no Brasil não está em decaimento, né? Mas se tiver que sair, então vamos tomar as proteções maior possível, né? E a questão do transporte é uma delas que é básica, né? Para a população, sim, que tem que pegar transporte para se movimentar. Então, são coisas que urgentemente, né, as prefeituras, as empresas vão ter que tomar providências, né? Senão vai ser um desastre. Sim. Daniel, a gente já tem algumas perguntas aqui. A Adriane Soares Adria pergunta quanto tempo ficaria ativo. Imagino que o vírus, né, em suspensão. Tu tem alguma imagem daqueles gráficos que apresentam o tempo de suspensão médio por tamanho de partícula? Ou pode falar sobre esses tempos? Eu tenho o gráfico dos tempos, né? Agora, a atividade é outra coisa, os tempos de atividade. Sim, sim. Bom, deixa então apresentar aquele gráfico dos tempos, porque aí a gente usa esses gráficos e falamos das duas coisas. Certo. Vamos lá, então. Esse aqui é o gráfico do tempo, né? Então, por exemplo, levando em conta três tamanhos característicos que eu considerei, né? Um vírus, né? Ele mede, né? Ele tem um tamanho típico de 100 nanômetros, né? 0,1 micrômetros. Esse é o diâmetro típico daquele vírus com forma bem aproximadamente esférica que a gente vê as imagens, né? Aí nos meios de comunicação. Sim. Aí, em função do que nós tínhamos falado antes, você vê que ele ainda é bem pequenininho em comparação com o tamanho típico de partículas em aerossóis, que eu falei que eram abaixo de 10 micrômetros. Então, eu tomei 10 micrômetros como um limiar de tamanho de partícula que forma, sim, aerossóis, que fica bastante tempo em suspensão. Depois, considerei 10 micrômetros, 1 micrômetro. Por quê? Porque tem alguns artigos que mediram os que se chamam núcleos de gotículas, o que sobra das gotículas depois delas evaporarem, né? Porque as gotículas pequenas evaporam quando saem para o ar, né? E sobram os que se chamam núcleos de gotículas, e o tamanho típico é da ordem do micrômetro. Então, eu considerei essa situação também e o vírus, né? E quanto menor, maior o tempo de permanência no ar. Então, as contas que a gente fez, né, obtivemos que o tempo para um vírus, né, ele é da ordem de, bom, caindo de uma altura, né, considerando a altura de uma pessoa típica, eu nessa conta aqui usei 1,70 m, né, o tempo é da ordem de 35 dias, né, quer dizer, em condições
de ar completamente parado, sem corrente nenhuma, sem convecção, sem turbulência, né? Vamos supor que a gente fizesse um experimento ideal, né? Onde injetássemos um aerossol com partículas de vírus, né, no mar quieto, ele poderia permanecer mais de um mês, né, em suspensão, até ele cair, né? Bom, isso seria essa linha vertical. Aqui está o gráfico do tempo em função do tamanho, né, do diâmetro da gotícula, né? Então, as 3 linhas pretas aqui verticais são esses 3 casos particulares que eu considerei. Mas a gente obteve a expressão geral, né? Não é difícil de obter. A expressão geral prevê um decaimento com o quadrado do diâmetro, né? Aqui eu grafiquei em dupla escala logarítmica, né? Então esse decaimento aparece como uma linha reta. E aqui estão as escalas em segundos, né? Da ordem de 1 milhão de segundos para, né, um pouquinho menos, 3 vezes 10 a 6, né? Daniel, uma coisa que talvez seja interessante só mencionar, quais forças tu utilizou para modelar e chegar nesses resultados, né? Que forças atuam sobre as gotículas foram consideradas nesse teu modelo? Perfeito. Então, tem 3 forças. Tem 3 forças básicas quando a gotícula fica, né, sai de um espirro, né, sai da boca e fica aí no ar, né? Ela começa a cair pelo seu peso, então, né, a força básica é o peso da partícula. Depois tem o empuxo, né, que é uma força que aparece pelo volume da gotícula, pelo volume do fluido deslocado, enfim, é uma força contrária ao peso, é o empuxo. Aqui, no caso, as partículas são pequenininhas, e o fluido é muito mais leve. O fluido aqui, no caso, é o ar, né? As gotículas caem no ar. Então, tanto se a gente considera gotículas de saliva, que basicamente é água, quanto gotículas com vírus, né? Eles são muito mais densos, né? 1.000 ou 2.000 vezes mais densos do que o ar. Portanto, o empuxo não é muito importante. Ele pode ser até desconsiderado nessa conta, né? Certo. Então sobra o peso, que faz cair, e depois tem uma força viscosa, né? Uma força que tem uma origem no fato que o vírus ele é bem maior, umas 30 vezes maior do que a distância típica entre 2 moléculas de ar. Então, já que tocamos esse ponto, deixa, Guilherme, eu voltar atrás um pouquinho e mostrar esses números, porque eles são importantes, eles são números, né? Eles são meio chatos, né? Mas, enfim, eles são a essência dessa conclusão nossa, desse cálculo, né? Claro. Algumas ordens de grandeza, né? Então, por exemplo, esse é o tamanho típico, o diâmetro do vírus, né? 100 nanômetros, tipicamente, né? Hoje li outro artigo que diz que são 120, mas, enfim, aqui são ordens de grandeza. Essas pequenas diferenças não fazem diferença nas conclusões finais, gerais, né? Claro. Então, veja só, um vírus, ele tem esse tamanho, né? 1/10 de micrômetro. Ele sai da boca e entra em contato com o ar. No ar, se a gente pega, tipicamente, 2 moléculas, né? O ar está formado por oxigênio, nitrogênio, outras coisas, né? A distância típica é de 3,4 nanômetros. Então, frente a 100 nanômetros. A distância típica aqui entre 2 partículas do ar. Então, o que acontece? Pensemos em bolinhas, né? O vírus sai, ela é uma bolinha que tem umas 30 vezes o tamanho entre 2 bolinhas de ar, né? Então, ele vai ir batendo, né? Ele vai se abrindo caminho no ar, né? Ele vai empurrando as moléculas de ar. Ele não cai em queda livre, esse é o ponto, certo? Ele não cai em queda livre. Uma partícula, um Covid, né? um SARS-CoV-2, ele não cai em queda livre, né? Ele é bem maior do que a distância das partículas do ar. Então, ele vai ir caindo lentamente, ele vai ir batendo e abrindo caminho, e isso numa descrição, vamos dizer, de fluidos, né, hidrodinâmica, ele permite fazer uma descrição em termos de tipo uma força de atrito. Isso se contrapõe ao peso, certo? Ela aponta para cima. Então, basicamente, tem 2 forças, o peso que puxa para baixo, que faz cair, e essa força de arrasto, né, que é uma força viscosa,
que faz ele cair lentamente, mais lentamente do que em queda livre, né? Então, agora, isso levando em conta um vírus, né? Uma partícula de vírus. Agora, se levamos em conta outras gotículas, o vírus dissolvido, né? O vírus em concentração dentro de gotículas maiores, o que acontece? As gotículas maiores têm muita água. Então, aí, por exemplo, já o peso, a densidade, vai ser muito maior que a do ar, e ali eles vão cair em queda livre, porque aquele empuxo, ele vai ser muito pequeno, né? Aquele arrasto, desculpa, a força de arrasto, ela vai ser muito pequena por causa do tamanho da gotícula, né? Se a gotícula for de 10 micrômetros, já praticamente, né? Não, desculpa, 10 micrômetros não, a gente fez esse cálculo, né? Acima de 100 micrômetros, tem muitas gotículas de saliva acima de 100 micrômetros, né? Elas, praticamente, o peso é muito maior que a força de arrasto. Então, essas caem em queda livre, né? Uma parte delas caem em queda livre. Então, enfim, esses são poucos números, né? As densidades estão aqui, que eu comentei, a densidade do Covid é 2.000 kg por metro cúbico, enquanto que o ar é da ordem de 1 kg por metro cúbico, né? Então, 2.000 vezes. Ele cai, certo? Isso nos diz que ele vai cair, né? A água é 1.000, mais ou menos, né? O Covid é 2 vezes a água, e eles são 2.000 ou 1.000 vezes do ar, então ele vai cair. Então, as forças são essas duas, né? O peso, basicamente, e a força de arrasto. Está bem claro. E a força de arrasto. Voltando para complementar aqui, né? Então, os tempos, levando em conta essas duas forças, que acontece? Em algum momento se atinge uma velocidade limite chamada velocidade terminal, que é essa que está calculada aqui em preto. Por quê? Porque a força de arrasto, ela cresce com a velocidade. Então, ela vai aumentando, em algum momento ela iguala ao peso, que é fixo, né? Que é mg, e a partir dali a gotícula cai em equilíbrio, né? Cai a velocidade constante. Então, levando em conta essa velocidade e altura, a gente pode calcular o tempo. Esse é o cálculo, né? Então, temos que, por exemplo, o vírus isolado, ele poderia ficar um mês, mais de um mês, né, em suspensão. Já gotículas de 1 micrômetro, que são aqueles núcleos, né, as gotículas, muitas gotículas que estão já desidratadas, né, evaporadas, elas podem ficar mais de 15 horas, né, da ordem de 16 horas. E já gotículas de 10 micrômetros, mais pesadas, né, maiores, mais pesadas, claro, elas caem mais rápido, aí o cálculo dá da ordem de 10 minutos, né, que são os pontos de interseção aqui das linhas pretas, que são os 3 tamanhos considerados, com o contínuo. Mas é um contínuo de tamanhos de gotículas, certo? Quando a gente fala, quando a gente espirra, saem gotículas de todo quanto é tamanho, desde gotículas visíveis, da ordem de milímetro, até gotículas da ordem de 1 micrômetro, né? Então, tem toda essa curva contínua, que é, na verdade, uma distribuição de tamanhos e de tempos, né? E de tempos de queda. Sim, então, considerando que numa emissão de gotículas por um espirro, tosse, ou mesmo respirando e falando, e tem uma dispersão de tamanhos de gotículas, e muitas delas vão permanecer no ar por bastante tempo, né? Quanto menores elas forem, mais tempo elas tendem a permanecer no ambiente. Exatamente. Aí, no mesmo trabalho, né, a gente calculou, então, qual é o tamanho a partir do qual elas caem em queda livre, né? Aquelas que caem rapidamente, né? A estimação é que o tamanho está na ordem de 100, entre 100 e 200 micrômetros, ou seja, já fora desse gráfico aqui. Seja, a partir de 100 micrômetros, a gente considera que a gotícula ela vai cair rápido, ela vai cair basicamente em queda livre, porque a força de arrasto vai ser muito pequena, ela vai ser muito pesada, certo? Então, essa aqui é a região de gotículas pequenas. Abaixo de 100 micrômetros, ela já tem um tempo, né, tempos de queda que não são desprezíveis, né? Desde alguns segundos até meses, né? Só para dar uma referência, 100 micrômetros é a espessura de um fio de cabelo, né? Para quem tem mais dificuldade para entender esses números muito pequenos aí.
Daniel, só para responder aqui, para terminar de responder a pergunta da Adriane, quanto tempo ficaria ativo, o que a gente está vendo aqui é o tempo de suspensão das gotículas, né? Mas a gente não tem valores, não tem medidas de infectividade se essas gotículas estiverem com vírus. Isso... Exato. Esse conhecimento de quanto tempo permanece ativo, né, a única referência, assim, né, de artigo científico que eu conheço foi aquela que falamos no início, aquela que saiu naquele jornal de New England Journal of Medicine, né, que eles fizeram aquele experimento induzindo o aerosol na caixa e eles determinaram um decaimento da atividade do vírus exponencial no tempo, e em particular do SARS-CoV-2, eles estimaram em um pouco mais de 1 hora o tempo de atividade dele, né? Então, claro, então, assim, por outra parte, é um artigo, né? Aquela coisa da discussão científica que está muito no calor esses dias, né? Estamos dizendo a verdade, não estamos dizendo a verdade, ou seja, ok, é um primeiro trabalho feito em condições artificiais, no sentido de que, bom, foi um trabalho experimental em condições ideais, né? Então, ele tem que ser ainda validado, né? Muito mais trabalho tem que ser feito, mas aquele foi uma primeira estimação do tempo de atividade, deu, né, um pouco mais de uma hora. Deixa eu aproveitar o gancho aqui para uma outra questão que foi enviada pelo Octávio Mack. Sim. Ele pergunta se a gente poderia explicar por que o Covid-19, ou o vírus da Covid, permanece vivo nos aerossóis fora do corpo humano. Esse artigo aí que tu mencionou fala num decaimento exponencial, né? Que ele vai se inativando exponencialmente com o tempo. É uma questão interessante, mas que foge um pouco da nossa área, né? Saber quais são os parâmetros físico-químicos, biológicos que explicam, né? Exato. Acho que ninguém tem, nesse momento, né, ainda uma resposta certa para essa pergunta. Porque aí, efetivamente, aí entra a questão da condição física para a sobrevivência do vírus, né? Qual é o grau de umidade relativa para que ele sobreviva, né? Quanto ele sobrevive para uma dada umidade do ambiente? Quanto ele sobrevive para uma dada temperatura do ambiente, que também muda quando ele sai de dentro do corpo humano para fora do corpo. Essas variáveis, né? Então, essas condições de sobrevida do vírus, até onde eu sei também, eu sou físico de novo, né? Eu não sou médico, não sou da área, não sou especialista nessas questões, eu desconheço até o momento estudos, eu estou lendo bastante, né, dessas coisas, porque, enfim, me interessaram muito desde que apareceu toda essa problemática. Eu não tenho lido ainda nenhuma referência de artigo científico de estudo, né, sobre essa pergunta, né? Bom, quanto ele vive fora, quanto ele vive dentro, ele, né? Se sabe, por exemplo, que essa questão, por exemplo, de lavar as mãos do sabão, que o sabão destrói facilmente a membrana dele, ele é muito suscetível, né? É uma membrana lípida, né? Então, por exemplo, essas coisas se sabem, por isso essa recomendação de lavar as mãos com sabão, ela é muito eficiente, isso é conhecido. Agora, outras condições, como temperatura, tem um par de trabalhos falando de temperatura, mas eu li os trabalhos, não achei eles muito, assim, não me deram muita confiança, sabe, em falar sobre as conclusões deles, não achei eles muito fortes. Deixa eu só aproveitar para encaminhar uma outra questão, já que tu falou aí de sabão. A Adriane também pergunta se existe algum produto mais adequado para a limpeza da superfície de metal e plástico. Nesse estudo tu não aborda isso, né? Mas a gente pode tentar responder aqui pelo nosso conhecimento. O que se fala bastante é de sabão, o álcool gel, então... clorito. Exato, Guilherme. Eu não tenho conhecimento para responder de forma certa a essas perguntas, né? Mas eu acho que as recomendações, aí podemos dizer, da Organização Mundial da Saúde ou dos médicos em geral, né, sobre o uso de sabão, né, e de álcool gel, de álcool 70, né,
para lavar as superfícies, acho que essa recomendação está certa. Isso acaba destruindo o vírus, né? Agora, eu não tenho uma resposta mais forte do ponto de vista científico, sabe? De um estudo científico. Mas eu acho que essas recomendações elas são muito válidas, né? Deixa eu encaminhar uma outra pergunta. São básicas, né? Acho que as recomendações básicas estão certas, né? Uma coisa também que a mim um pouco me deixa um pouco surpreso atualmente, nesses dias, né? É a contestação de todas as recomendações, de todas as coisas, procurando uma resposta muito detalhada, não é muito certa, quando na verdade eu diria, para a gente ter assim uma prevenção, as medidas básicas são as que vão garantir 80% ou mais da nossa prevenção. Assim, distanciamento social, né? Lavar as mãos de forma frequente, desinfetar as superfícies com álcool 70 ou com água e sabão, não ficar em um ambiente fechado durante muito tempo, ventilar os ambientes. Essas coisas básicas, acho que é isso, sabe? Ou seja, elas não vão garantir 100%, né? Não temos como garantir 100%, mas elas vão garantir certamente mais de 80%. Eu estou convencido disso, né? Tem uma pergunta da Solange Aguiar aqui. Ela pergunta se o vírus poderia ser propagado através do ar-condicionado ou redes de ventilação. Pelo que eu já li, sim, né? Concorda? Sim, concordo. Com certeza. O ar-condicionado, que, então, como falamos, né? Basicamente, o ar-condicionado, os splits, né? Eles fazem recircular o ar. Então, eles não trocam ar com o exterior, né? Então, eles recirculam. O que acontece? Na recirculação, o ar passa por filtros. Então, a princípio, ele tem condição de filtrar partículas, né? Eu também não tenho conhecimento técnico sobre a capacidade desses filtros, né? Mas tenho lido alguns artigos que indicam que eles não têm uma capacidade de filtragem para partículas abaixo de 10 micrômetros, né? Sim. Portanto, né, eu diria que a resposta é sim, eles têm potencial de manter um ambiente com ar infectado, né? Sim. Se é um ambiente fechado, embora o ar está circulando, no sentido está se movendo, tem uma corrente por causa do ar-condicionado, mas está entrando e saindo o ar que continua contendo o vírus. Eu li um artigo que eu recordo agora, fala de um hospital em Singapura que tem salas especiais para pacientes que fazem a circulação do ar, né, utilizando esses dutos de ventilação. E eles encontraram o vírus, então, nesses dutos, né, no local da ventilação, que comprova, né, que eles são carregados pelo ar no sistema de climatização do ambiente. Exato. Uma outra pergunta aqui da Lucia Oliveira: quanto tempo permanece no papel? Quanto tempo ele permanece no papel? Eu já li em alguns locais, agora não lembro um artigo científico que fale sobre isso. O artigo científico foi, eu não me lembro, mas eu tenho aqui o artigo que fala sobre isso. Se fala muito de 24 horas, são dias, são algumas horas. A maioria que eu tenho lido fala de 24 horas, por aí. Apareceu esse outro artigo aí na tela para vocês? Apareceu. Bom, esse é o artigo que falei no início do New England Journal of Medicine. Eles mediram, até onde eu sei, esse é o artigo, né, o mais citado sobre esses tempos de vida. Então, a pergunta aqui é papel, né? Aí eles analisaram cardboard, que é papelão. Que é papelão, né? Então, deixa eu ver, porque eles mediram diversas coisas, né? Então, aqui eles falam dos aerossóis. Então, vejam só, vamos ler, é um parágrafo só, né, que tem a ver com essa pergunta e com outros materiais, né? Então, aqui eles dizem, né, o SARS-CoV-2 foi mais estável em plástico e em aço inoxidável do que em cobre e em papelão, né? E
vírus, né, viável foi detectado até 72 horas depois de aplicação nessas superfícies, né? Então, bom, aqui ele está falando plástico e aço inoxidável. Esses são o maior tempo que eles conseguiram determinar, 3 dias, né, 72 horas, foi em aço inoxidável e em plástico. Em papelão, bom, embora eles dizem aqui eles vão falar da infectividade, né? Eles dizem que se reduziu muito a infectividade, bem, não vamos entrar ali no detalhe do número, né? Estou procurando de novo o cardboard aqui, né? Bom, aqui falando do cobre. Mas tudo isso depende muito também das condições do ambiente, né? Das condições, exatamente. Temperatura. Né? Aqui dizem, em papelão, né, não foi detectado SARS-CoV-2 viável, né? Não foi medido depois de 24 horas. Um dia. 24 horas, tá. 24 horas, tá vendo? Um dia. Isso foi... Assim, isso é o mais próximo, né? Legal. Enfim, né? Tem muitos elogios também aqui que eu recebi da Adriane e da Nádia, a gente agradece muito aqui, elas estão dizendo que estão ouvindo, poderiam ouvir por horas essas informações, mesmo não sendo da área, é apaixonante ouvi-los, uma live surpreendente, achei que seria maçante, também não sou da área, estou firme no interesse, parabéns. Obrigado. A gente agradece muito aí o carinho de vocês, né, podem encaminhar ainda questões, a gente está já às 6 horas aqui, vamos ter mais uns minutinhos para falar, eu queria falar um pouco da questão das máscaras. Perfeito. Então, eu separei aqui uns slides para mostrar algumas coisas interessantes sobre as máscaras e tentar responder aquela segunda questão. Eu só projetar aqui a minha apresentação. Está aparecendo aí? Está aparecendo. Pronto, apareceu. Tá. Não tá. Deixa eu só trocar aqui a janela. Eu queria que aparecesse no outro modo. Tem que fechar a apresentação para funcionar. Só um segundinho aqui. Eu queria falar da questão das máscaras de pano, né? Como eu perguntei por que a gente deve usar, por que elas são importantes e quais são os tecidos mais eficientes. Fundamentais. Então, só pegá-las aqui. Vocês podem continuar encaminhando as questões aí que a Erli vai nos passando. As máscaras, né? Só, Guilherme, até aparecer aí a sua slide, uma conclusão óbvia, né, do nosso trabalho é a importância das máscaras, né? Porque se você tem, então, o vírus podendo permanecer, né, horas, é claro que é fundamental usar máscara, né? Principalmente num ambiente fechado, né? Em ambiente fechado, essa máscara, eu diria, independentemente da qualidade, claro, né, aí tem outra discussão sobre né, a qualidade, as características técnicas das máscaras, né? Mas acho que mesmo as caseiras, né, elas já fazem um bom trabalho, sabe? Já fazem um bom trabalho. Eu separei aqui algumas imagens para ilustrar essas situações aí de transporte no ônibus, no metrô, no avião. Eu nem estou falando de tudo isso que a gente discutiu sobre o potencial de transmissão nas gotículas que ficam suspensas, né? Só a questão do distanciamento físico que não é respeitado em muitas situações. Então, só por isso, a gente já tem muito mais risco e já se justifica o uso das máscaras para limitar essa propagação de gotículas no ar. Eu tenho um trabalho aqui que eu separei, que eu adaptei alguns resultados interessantes, comparando o grau de eficiência de filtragem em condições de laboratório, né, para partículas pequenas, menores que 300 nanômetros e maiores que 300 nanômetros. De 10 a 300 nanômetros, muito, muito pequenas, então, da ordem do tamanho do próprio vírus, e maior que 300 nanômetros até 10 micrômetros, que seria uma faixa que envolve essas microgotículas aí produzidas pelo nariz e pela boca. E aqui eu chamo a atenção, então, para o grau de eficiência das máscaras
que são combinações de tecidos, né? Combinação de um tecido como o algodão, tá mostrado ali em verde, né? Destacado ali embaixo em verde. Algodão, que é um tecido hidrofílico, ele tem afinidade com a água, então ele absorve bem as gotículas. Por isso ele deve ser priorizado para a primeira camada, né? A camada mais próxima do rosto. E um tecido externo, que seria hidrofóbico. Ali tem chiffon, seda ou flanela, são tecidos que repelem a água. Então, eles evitam que essa água fique depositada na superfície e, assim, evita também que elas atravessem, que foi o que foi medido nesse trabalho, né? Então, ele mostrou ali que, tanto para partículas pequenas, abaixo de 300, como acima de 300 nanômetros, a eficiência de filtragem dessas máscaras é grande, né? De 94% a 99%. Então, é comparável ou, para algumas partículas, até maior do que as máscaras cirúrgicas e máscara N95, que são máscaras profissionais, né? Até mais. Me surpreenderam esses números, até mais do que as N95, que são aquelas citadas como as máscaras profissionais, né? É claro que esse algodão que foi utilizado aí nessas máscaras híbridas, chamadas híbridas, provavelmente foi esse algodão que está destacado ali no meio, de 240 fios por centímetro, que é um tecido bem denso, né? Que também tem ali uma boa eficiência de filtragem, de 80% até 100% quase. Então, são tecidos bem densos. E hoje, todos devem usar máscaras na rua, né? Então, devem ter máscaras à disposição de diversos tecidos. Muitas vezes a gente não sabe qual é o tecido dessas máscaras, né? Eles não são bem discriminados, rotulados. Mas eu separei, então, duas das várias máscaras que eu achei aqui que são feitas de algodão, né? Chamada tricoline, mas é algodão 100%. E eu resolvi analisar essas máscaras com um microscópio digital. Eu tenho um microscópio digital USB, que é bem acessível, né, para quem tiver interesse, que pode ser usado, então, para investigar qual é a densidade das fibras, dos fios desses tecidos. E o que eu descobri para as máscaras que eu tenho é que, nesses dois casos aqui, a densidade de fibras é de aproximadamente 40 fios por centímetro. Então, 40 fios por centímetro é uma densidade que não se aproxima daquele algodão super denso, né, mas com esse algodão de colcha de 30 fios por centímetro, é um pouquinho maior. Então, que teria eficiências de filtragem de 40% a 50%, que não é desprezível, né, já ajuda, mas então um pouquinho maiores do que esse algodão de colcha indicado aqui. Então, uma das características que deve ser considerada, que mais afetam essa eficiência de filtragem, é essa questão de densidade da trama, da malha, do tecido. Quanto mais fios por centímetro, mais ele vai bloquear, né? Melhor vai ser a barreira. Mas tem que ter um cuidado também para a questão de respirabilidade. Eu não vou entrar aqui, mas ela não pode ser totalmente fechada a ponto de que a gente não consiga respirar. Tem que respirar, né? Tem que ter um equilíbrio entre as duas. E uma que eu recebi aqui, que na verdade foi uma indicação da última nota técnica da Organização Mundial da Saúde, indicando o uso de máscaras com 3 camadas. Então, novamente, a camada mais interna seria de um material absorvente, como algodão, a mais externa de um material hidrofóbico, como poliéster, e uma intermediária, que é um material sintético como polipropileno, que é a base, por exemplo, do não tecido, que é usado em máscaras cirúrgicas, né? O TNT é feito de polipropileno. Então, eu recebi hoje, né? Saiu essa notícia daqui, eu resolvi indicar, mas, na verdade, ela já estava publicada pela última nota técnica sobre máscaras que a Organização Mundial da Saúde colocou. Eu não sei se o professor queria comentar algo a respeito das máscaras aqui. Eu vou dar uma olhada se a gente tem mais perguntas. Sim. Bem, não, eu não tenho nada específico a falar sobre as máscaras, né? Simplesmente reforçar que elas são fundamentais. Bom, agora elas são obrigatórias, né? Aqui no Brasil, elas
os lugares que eu sei, eles se tornaram obrigatórios, né, para as pessoas usarem máscara no exterior, né. Acho que isso é muito importante. Também as notícias que eu tenho lido, né, do exterior, é que o efeito na redução da propagação do vírus pelo uso de máscaras, assim, independente da qualidade da máscara, né, não é desprezível, ou seja, é muito importante, né, o uso de máscara. Então, isso é básico. Eu acho assim, indo a um mercado, né, entrando, sei lá, tendo uma farmácia, no elevador, nos elevadores dos prédios, né, os elevadores dos prédios, é um típico ambiente fechado, né, as pessoas, enfim, um prédio grande tem uma circulação bastante intensa. Então, assim, o uso de máscara é básico, né, nessa situação. E vai permanecer assim por muito tempo, né? A gente sabe que, por exemplo, os países asiáticos que estão se dando melhor, né, eles reagiram da melhor forma. Em parte, claro que tem muitas variáveis para essa eficiência deles em reagir, mas em parte porque eles já estão acostumados, eles já sofreram, né, aquelas outras epidemias, né, a partir de 2000, né, do SARS, enfim, e eles já estão acostumados a usar máscara no dia a dia, né, até por questões, às vezes, de poluição, né, para combater a poluição. E isso, né, também não tem como quantificar, né, ou não tem, acho que não está quantificado o impacto disso, mas certamente isso tem um impacto, né, tem um impacto na redução da propagação dos vírus, né, dos vírus em geral, né, do SARS-CoV-2 e dos vírus, né, os vírus da influenza, da gripe comum, dos vírus em geral. Deixa eu só dar um aviso aqui para o pessoal que está participando lá no canal do YouTube, para eles se inscreverem no link que a Erli está colocando para vocês receberem um certificado e um registro de presenças, tá? Importante. Temos mais elogios aqui, ó. A Lucia Oliveira diz que ela agradece, diz que tem participado de lives da área de biblioteconomia sobre o assunto, mas nada como ouvir um físico com uma linguagem acessível para os leigos. Parabéns pelo tema. Muito obrigado, Lucia. Um abraço. Muito obrigado, Lucia. A Larissa Ampese diz que o conteúdo está muito bom, saudades das suas aulas, Gui. Muito obrigado, Larissa. Saudades também. O professor Clóvis Andrade Filho diz que os professores estão arrebentando. Obrigado, Clóvis. Obrigado. Deixa eu ver se eu passei alguma questão aqui. Tem uma última pergunta que apareceu do Jacinto Esteves. Existe algum estudo para eliminar o vírus do ar em um aparelho de ar-condicionado, como radiação ultravioleta, ozonização, etc.? Chegou a ler essa parte de uso de ozônio e radiação ultravioleta para eliminar o vírus? Não, eu não sei, na verdade. A resposta é eu não sei. O que eu posso dizer é que existem estudos, sim, né? Eu li alguma coisa a respeito, mas não aprofundei. E tem vários aparelhos sendo utilizados, né? Inclusive em ônibus e hospitais, utilizando radiação ultravioleta. Alguns com ozônio também. Mas eu acredito que assim como eles eliminem os vírus das superfícies, eles vão eliminar do ar, né? Porque se a radiação chegar até eles, independente de estar na superfície ou no ar, eles vão sofrer o efeito dessa radiação e aí quebrar as ligações lá da estrutura do vírus. Eu imagino, então, que funcione para descontaminar o ambiente, né? Não só as superfícies. Ele já agradeceu aqui, valeu, Jacinto. Agora, acho que vai ter um impulso muito grande ao aprimoramento dessas tecnologias, né? Porque, não sei porquê, né? Eu comecei a pensar nessas coisas agora, né? Com o SARS-CoV-2, mas quer dizer, são coisas que não são novas no sentido, né? A propagação dos vírus, né? É uma coisa, né? De toda a humanidade, né? De todo o tempo. Claro. Mas eu acho que por exemplo, o cuidado com as características técnicas, né? Dos filtros de ar, né? Acho que daqui para frente vai ser muito maior. Isso vai impulsionar muito tanto os estudos, né, quanto o desenvolvimento tecnológico, né? E assim, exato, também acredito que sem ir para estudos muito sofisticados, já, né,
possam dizer coisas, né, para aprimorar esse tipo de equipamentos, né? Sim. Agora, por exemplo, no imediato, outra coisa também que eu penso bastante, né? A gente quando fala assim, o que podemos fazer, né? Aí temos que pensar também no tempo, em qual escala de tempo estamos falando, fazer para agora, ou seja, fazer para amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, né? Porque tem coisas, tem, por exemplo, a questão dos ônibus, né? Que hoje estive pensando bastante nisso. É claro que reformular os equipamentos de ar-condicionado dos ônibus, bom, vai levar um tempo. Isso não se faz da noite para o dia, né? Por uma série de dificuldades, desde técnicas até abastecimento de insumos, né? Enfim. Agora, o mais básico é, bom, abrir as janelas. Essa é uma coisa que podemos fazer, que se pode fazer imediatamente. E claro, aí tem o sul do Brasil versus o norte do Brasil. O sul agora está... Colocar casaco em casa. O sul agora vai entrar no inverno. É claro que aí abrir a janela é uma coisa complicada, mas acho que no imediato é o caminho, sabe? Quer dizer, se você tem que andar em um ônibus durante um certo tempo, né? Com um ônibus fechado, né? Enfim, esse é um foco de propagação. Então, o caminho é ventilar, pelo menos periodicamente. Se não deixar a janela aberta permanentemente, é bom, a cada 10 minutos fazer uma ventilação com o exterior, esse é o ponto, né? Ter uma ventilação com o exterior. Enfim. Uma coisa que eu esqueci de comentar ali a respeito das máscaras, mas é importante, é que no próprio estudo ali ele compara tecidos com ou sem alguma brecha, né? Sem algum vazamento. Então, eu acredito que todos aqui já experimentaram modelos diferentes de máscara, e como a gente não tem essa cultura, né, é algo muito novo para a nossa sociedade, as empresas, as confecções, está todo mundo se adaptando e começando a produzir isso, a maioria das máscaras ainda não tem um ajuste perfeito no nosso rosto, né, essas máscaras de pano. E por não ter esse ajuste, o vazamento é muito grande de ar e a eficiência diminui drasticamente, como a gente vê nos estudos. Então, é importante que se evolua nesse desenvolvimento, nessa fabricação, nessa confecção de máscaras, para que elas sejam mais próximas, né, com um design, um formato que fiquem juntinho ao rosto e que evitem ao máximo esse vazamento de ar. É lógico que elas ajudam por evitar o espalhamento das gotículas no ambiente, né, fica mais próxima da gente, mas elas seriam muito mais eficientes se cuidassem desse aspecto também. Eu acho que a gente já está mais ou menos na nossa hora, não sei se o Daniel quer comentar mais alguma coisa. Não, acho que, enfim, a menos que tenha alguma outra pergunta, né? Não, acho que é isso mesmo, Daniel. Mas enfim, um pouco acho que é isso, né? Não tenho... A gente agradece a participação aí de todos, né? Para uma primeira live, acho que foi muito bom, muito gratificante aqui. Eu espero que a gente tenha trazido um pouco mais de compreensão sobre esse tema, uma melhor percepção dos riscos de contágio em ambientes públicos fechados, como transporte, trabalho, na escola, quando elas reabrirem, ou no supermercado, que a gente está acostumado a ir, e da importância de todos usarem máscara nesses espaços. Eu agradeço também novamente ao Daniel pela gentileza em ter cedido o tempo dele, compartilhado com a gente esse trabalho dele, né, um conteúdo extremamente relevante e interessante. Parabéns pelo trabalho de novo, sucesso na continuidade dele. Obrigado, Guilherme. Foi ótimo participar aqui, curti muito a live. Foi bem legal, né? Foi bem legal. O tempo passou rápido, a gente poderia continuar conversando muito mais aqui. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite, foi bem legal. Uma pergunta de última hora, antes da gente se despedir aqui, da Águeda Turati. Ela diz, ótima live, tem um estudo para utilizar a radiação em uma espécie de vassoura, mas tem que cuidar muito com a radiação UV. Foi mais um comentário sobre aquela questão da ultravioleta, do ozônio, né? Obrigado, Águeda, beijo. Obrigado pelos dados. Fiquei curioso com essa questão do ultravioleta, vou me informar mais. Tem vários grupos já estudando. Coisas interessantes, muita coisa interessante. Os meus ex-colegas ali no Instituto de Física começaram um grupo a desenvolver coisas com ultravioleta. Isso vai evoluindo aos poucos.
Então tá, muito obrigado de novo aí, obrigado a todos que participaram. Se quiserem continuar colocando dúvidas lá como comentários, quem tiver assistindo depois, essa live que vai ficar registrada lá no YouTube, né? Então vocês podem registrar ou mandar, me procurem lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, podem me mandar dúvidas por lá também, que a gente vai responder com prazer depois. Mesma coisa da minha parte, né? Eu quero deixar aí, enfim, o pessoal, se quiser me contatar, sinta-se à vontade, né? Enfim, estou fazendo isso também, a gente gosta disso que a gente faz, né? Então, acho que é interessante conversar e trocar ideias, enfim. Legal, então. Também fico à disposição, né? Para quem quiser trocar ideias ou perguntar. Legal, então. Então. Foi um prazer, obrigado a todos e até uma próxima, né? Até a próxima, pois é. Virão outras. Valeu, abração a todos. Até mais. Tchau, tchau.